Então vamos lá, minha gente, estudo 3 do livro de Atos. Ó, tô começando não, depois daquela é, aquele intensivão de Lucas, né, no evangelho dele, agora nós vamos continuar no Atos, que é o evangelho de Lucas, mesma coisa, e aí ele vai continuando. Hoje nós estamos no estudo 3, que é o capítulo 3, acho que vai dar para a gente bater o capítulo inteiro hoje, tá? E agora eu tenho uma modalidade nova que eu coloquei no estudo, porque assim, a gente vai respondendo as perguntas, aí chega no final, né, a gente começa a debater. Eu resolvi colocar tópicos para pensar depois de cada lição, aí aquelas coisas para ficar martelando, sabe, minhoca mesmo, para ficar martelando na cabeça até a próxima semana, tá? Então, tem gente entrando ainda, muito legal. E eu queria saber se você pega em papel e caneta, porque acho que vocês vão ter coisas para anotar, tá? Quem não tiver também, não tem problema, porque depois eu subo no YouTube e aí você vê lá, tá bom? Então, o que estava acontecendo aqui? O que aconteceu? Sabe como é? Que pega temporada e vai mudar de temporada, tem que explicar mais ou menos o anterior. Então, eu vou fazer isso aqui. O que aconteceu na semana passada? Na semana passada, quem estiver entrando agora, desliga o microfone, por favor. Então, o que acontece? Na semana passada, nós vimos o batismo com o Espírito Santo, que foi o purificar e preparar o povo para sair falando. Então, é muito legal que nós vamos ver um Pedro antes e um Pedro depois do Pentecostes, tá? Então, nós vimos que desceu como línguas de fogo do céu e que purificou. Foi o único lugar na Bíblia que isso aconteceu. Foi só uma vez, que é Jesus subiu para Jesus e o Espírito Santo nunca estiveram juntos aqui. Então Jesus subiu, que ele falou, é importante que eu vá para que o Espírito Santo descesse. O Espírito Santo é aquele que convence, é o nosso conselheiro. Então, beleza aqui, até aqui tudo bem. Então, teve a descida do Pentecostes e a descida foi como fogo e foi assim, deu uma mudada, vamos dizer que deu uma preparada nos discípulos, principalmente nos apóstolos. Nós vamos ver os apóstolos antes do Pentecostes e agora nós vemos depois. Você vê que mudança. E essa mudança aconteceu como fogo que queima palha, queima papel, papapá, e purifica o que é mais precioso, que são as pedras. Ouro, a Bíblia faz muito essa analogia, tá? Bom, aí então, né, estavam lá na comunidade, e nós ainda comentamos que a igreja, né, se eles contavam com a simpatia de todo o povo, quer dizer, não era um bando de gente chata e assim, né, quadradão, né, eles eram agradáveis, e com isso, o que acontece? O número de adeptos aumentava, tá? Então, tudo bem, o contexto é esse. E aí, a primeira pergunta de Atos 3, a pergunta diz o seguinte: qual o motivo do coxo estar na porta do templo? Então, vamos lá. Pedro e João subiam ao templo para oração na hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Olha que interessante. Ele era colocado lá para pedir esmola. Ele esperava só ter esmolas. E ele não entrava no templo, porque ele não estava interessado no que tinha lá dentro. Ele estava interessado nas esmolas, tá? E aí fala, nossa! E aí? Que pessoa ruim! Pois é, muita gente também procura a igreja, né, as periferias, exatamente para conseguir coisas dos que entram no templo. Olha que interessante, mas isso vai ficar para o final, tá bom? Então vamos lá. Aí, o motivo do coxo estar na porta. O coxo estava lá para pedir esmola. Segunda pergunta: qual o motivo de Pedro e João estarem indo ao templo? Vamos lá. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Então, o coxo estava para pedir esmola na porta, ele não entrava. E Pedro e João iam para o templo para entrar, para participar. Aí, o que aconteceu, né? Acho que a maior parte
de nós já conhecemos, e quem não conhece deduz, né? A pergunta 3 diz o seguinte: o que os discípulos disseram ao coxo? Aí vamos lá. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa, tá? Então, aí, o que Pedro fez a seguir é a pergunta 4. É interessante. Pedro fala, Pedro sabia que ele estava lá para pedir esmola, né? Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Tá. O coxo foi pedir cura? Não. Ele queria esmola? Sim. Quantas pessoas ao nosso convívio não querem a cura? Querem a esmola. Por quê? O sofrimento às vezes é confortável. E aqui nós estamos falando de dinheiro, mas existem muita gente que se beneficia com a doença. Porque veja bem, suponhamos, se eu agora estou doente, eu tenho a atenção das minhas amigas, da minha igreja vem fazer visita, minha filha, meus parentes começam a me paparicar porque eu estou doente, eu virei a atenção deles. Para que eu vou sarar? Para cada um ir levar a sua vida? Então, muita gente não quer a cura, diz que quer, mas não quer. Já cansei de contar aqui que eu tinha uma conhecida que ela dizia, ela no Brasil, e ela era funcionária da prefeitura, e ela estava afastada porque ela era doente. E um dia ela me pediu para orar por ela. Aí eu falei, tá bom, vamos orar. Você quer sarar? Claro que eu quero. Então, mas se você sarar, você volta a trabalhar, né? Ah, não, porque eu não quero voltar a trabalhar, eu estou pendurada se eu conseguir mais não sei quantos meses lá, eu já aposento. Não, então você não quer a cura? Não, eu quero a cura. Então você não vai ser, então se você for curado, você vai voltar a trabalhar? Então, sabe como que é? As coisas meio conflitantes. Então, o que acontece? O que nós vamos tirar por aqui? O coxo precisava de um milagre. Ele foi para a porta do templo. Pedro e João não eram Jesus. Não eram Jesus. Eles tinham sido capacitados com o Pentecostes. Chegaram lá, não deram dinheiro para ele, mas fizeram o quê? Olhe para nós, tá? E aí, levanta e anda em nome de Jesus. E tomando pela mão, o levantou. Eles ajudaram o coxo a andar, mas não foram carregando ele no colo. Será que vocês me entendem, né? Não pegou, ó, que bonitinho, eu vou te dar a cura. Tem o seguinte, eu vou te levar no colinho, né, para casa e amanhã, nossa, nós vamos te dar uma cadeira de rodas. Foi isso? Não. Ajudou ele a levantar. E aí, a pergunta é assim que eu acho o máximo. Por quê? Depois disso, o que o coxo fez? Versículo 7. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés, tornozelos, se firmaram. Pedro, tá? Que ajudou ele a levantar. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e conheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera, apegando-se ele a Pedro e a João. Todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quer dizer que ele já era conhecido, né? Eu vim para cá de uma cidade do interior e diz que toda cidade do interior tem seus personagens, né? Então a gente conhece os mendigos, a gente conhece os doidos, a gente conhece, né? Tem o meio, tem essas personalidades, esses personagens, né? Então esse cara também, ele era conhecido. E o que aconteceu? Assim que ele viu que ele foi curado, ele entrou no templo louvando a Deus, cantando, saltando. Gente, imagina ele testando a perna dele de novo. Que delícia, né? Que barato você tá lá e ver um negócio desse. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele não era crente, não. Ai, porque Deus faz milagre no seu ser. Não, Deus faz o milagre a quem Ele quer e como Ele quer. E às vezes o milagre vai transformar essa pessoa em filho, porque naquela hora ele não estava pedindo a cura porque ele achava que era impossível. Ele estava pedindo dinheiro. Então, de repente,
ele ficou de pé. Aí ele reconheceu Deus operando. Com essa cura, Deus fortaleceu a fé dos dois discípulos, da galera toda que estava dentro da igreja, e o coxo, então, nem te conto, né? E aí, aquele Pedro que nós vimos até agora nos evangelhos, aquele Pedro pescador, meio brutão, né? Meio intenso, vamos dizer assim, né? Pedro era intenso, né? E aí, o que acontece? Ele viu a pergunta 6, diz o seguinte: o que Pedro fez a seguir? Então, vamos lá. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Está dizendo aqui, por que vocês estão olhando para mim? Aí você já vê um Pedro totalmente diferenciado, porque a cura foi por intermédio dele, mas ele achava um absurdo as pessoas olharem para ele, porque ele reconhecia que quem fez a obra foi quem? Foi Deus. Então, aqui, gente, é muito legal isso, a gente comparar com muitos crentes, né, de hoje em dia, que acontece o quê? Eu sou fazedor de milagres. Deus me usa. Eu sou o grande servo. E Pedro está falando, vocês estão olhando para mim? Quem fez não fui eu, foi Deus. Qual é o ponto de maturidade espiritual que eu estou? Quando acontece um milagre na minha mão, eu recebo crédito. Você quer ver coisa mais ridícula, gente? O pessoal vai fazer doação de cesta básica e tirar selfie. Gente, tem coisa mais vergonhosa para um crente fazer? Ai, porque olha como eu sou bom. Aí vai naquelas casas, tudo naquelas pirambeiras, e vai lá, parece até político, né? Como eu sou bom, eu sou humilde grande servo. Que humilde, né? Eu me orgulho da minha humildade. Pedro, gente, Pedro, aquele cara que ele teve um antes e um depois no Pentecostes, ele pega e ainda fica indignado, porque personalidade você não muda, tá? Você aceita Jesus, muda suas prioridades, mas a personalidade, Pedro era intenso, ele continuou intenso, tá? E aí ele ficou indignado, como vocês estão... Não fui eu que fiz, né? E aí Pedro pega essa chance, lembra, né? Que na semana passada ele pegou a palavrinha lá e pregou, e quase 3.000 pessoas foram batizadas. Então, ele já pegou o gancho, já que deu certo, né, da outra vez. Então, vamos entrar aqui, né? E aí, Pedro levanta e começa, na pregação de Pedro, ele começa lembrando quem? Ele sabia com quem ele estava falando. Ele estava falando com os israelitas. Ele estava falando com aquele time do povo de Deus, os bambambam. Bam, bam. E aí ele fala assim, vamos lá, moçada, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele já começa usando esses três, porque os judeus se orgulham muito dessa descendência, tá? Então, tudo eles querem saber que está vinculado ao Velho Testamento. E naquela época só tinha o Velho mesmo, né? Não tinha sido escrito o Novo. Mas nós vemos até hoje em dia as pessoas agarradas no Velho Testamento, meio que separando os dois, tá? Não pode falar velho, é antigo. Então, mas só que nós vemos que o Antigo Testamento, ele é comprovado e confirmado no Novo, tá? Então, aqui ele começa, mas só que ele sabia com quem ele estava falando, ele começa. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, quer dizer, ele já se colocou de igual com os outros. Porque você não consegue atingir o objetivo, atingir o coração de uma pessoa, se você estiver aqui no pódio e a pessoa estiver aqui. Nunca. Você tem que se equiparar, porque aí a pessoa vai ouvir. Quer ver um exemplo? Uma vez eu peguei um rapaz que estava usando droga e ele se converteu, e muito legal, porque ele dizia assim: nem vá pregar, nenhum dependente químico vai ouvir o que você está falando. Toda almofadinha aí, toda arrumadinha, eles vão ouvir a mim, porque eu sei o que é ser dependente de droga. Então, é aquela história que o meu pai, né? Você já deve imaginar a figura do meu pai, de tanto que eu falo nele. Um dia ele falava assim, eu vem cá, aquele jeito delicado dele, né, de alemão, senta aí. Seguinte, imagine que você quer falar com uma formiga. Você vai ficar falando e a formiga vai escutar? Não, ela só vai escutar se você for uma formiga também.
Aí eu fiquei imaginando Jesus vestido de formiga. Acho que foi a ideia dele, eu entendi meio atrapalhado, mas é aqui que o Paulo está usando a mesma estratégia. Então ele já fala os nossos pais, quer dizer, eu sou igual a você, então nós vamos falar, acreditamos a mesma coisa, então ele continua. O Deus glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Eu sou do time de vocês, mas olha o que vocês fizeram. Então, ele já começa a mencionar Jesus aqui, porque não existe salvação, não existe milagre, não existe nenhuma palavra abençoada se não começar com o projeto de Jesus. Se você for fazer qualquer atividade, qualquer coisa que você for fazer em prol do reino, Jesus tem que ser a mensagem inicial, a mensagem principal. Porque aqui ele podia falar só do Deus, o Deus do Antigo Testamento, que todos conheciam, mas não, ele já aproveitou e olha o que... E ele era Pedro, né? Então ele já começa a acusar também, né? A Jesus a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, que já tinha desistido de soltar, e no entanto vocês pediram para continuar, tá bom? E aí ele fala, vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Isso está querendo aqui, vocês mesmos não reconheceram que ele era Deus e preferiram soltar quem? Barrabás, tá? De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e do que nós somos testemunhas. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Tá? A história da verdade, né? Ninguém se anima a morrer por uma mentira, ok? Estes homens, eles conviveram com Jesus e ficaram... Aí você vai falar, mas tem gente lá, pastor Jim Jones, um monte de gente morreu, se suicidou. Veja bem, eles não sabiam, eles acreditavam do que o líder falou, certo? Porém, você sabendo que é uma mentira, você se animar a morrer por uma mentira, então, eles presenciaram a ressurreição de Cristo. Então, eles poderiam levar a verdade até o fim. E você sabe como uma das maiores comprovações de que Jesus realmente ressuscitou é você ver que eles foram os mártires, todos eles tiveram morte trágica, tá? Até o fim, para negar aquilo, eles eram incapazes, porque eles realmente viram Jesus ressuscitar. Então, ninguém se anima a morrer por uma mentira, sabendo que é mentira. Então, o que acontece? Chegar na hora H, não sei, acho que não era bem assim. Eu já ouvi até gente falar assim, mas a gente, aqui no mundo, a gente tem muito mais coisa para fazer, então a gente nega agora e continua pregando o evangelho, conversa do capeta, tá? Então, ele coloca aqui assim, nós somos testemunhas de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, ele está colocando assim, eu vi, traduzir, vem em mim, tá? Bom. E aí, a pergunta 9 diz o seguinte, que instrumento Pedro afirma que se consegue a cura? Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem pelo meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. Então, o que Pedro está falando? Eu vi Jesus ressuscitar. E agora vocês viram esse homem levantar. Por que ele levantou? Abraço de quem? De mim, que sou São Pedro? De mim, que sou... Não. A cura veio através de quem? De Jesus. Aqueles mesmos que vocês mataram, tá? Veio por causa dele. Pergunta 10. Qual a justificativa que ele atribui às atitudes em relação a Jesus? E agora ele continua, olha só. E agora, irmãos, depois que ele já contou quem é que tinha feito o milagre, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer, tá? Aqui é muito interessante,
Porque existem pessoas que acreditam que a ignorância alivia a culpa. Não é porque você não sabe que você não está pecando. Vocês sabem que eu gosto de exemplo assim, bem no prático, né? Eu estou assistindo uma série que chama Outlander lá. E aí 200 anos atrás, é uma história louca lá. Mas tem uma lá que é médica e ela pega a raiz de cicuta e faz um chazinho lá que sabe que é veneno. Então, ela é para curar numa pequena porcentagem, não sei o que é isso, para matar um pouco mais. Só que então acontece alguns acidentes no meio disso. Então, o que eu digo aqui? Veja bem, ela não sabia, a enfermeira lá, ela não sabia que aquilo era veneno. Então, ela não sabendo que era veneno, ela aplicou no cara, o cara morreu. Ela tem culpa? Sim. Mas ela sabia? Não. Porque ela não sabia, amenizou a culpa? Não. Não. Ó, vocês fizeram isso por ignorância. Pois é, mas agora vocês conhecem. Agora está na hora de você conhecer e absorver e trabalhar em cima realmente da solução das coisas. Então, o que acontece? E ele ainda fala: Deus cumpriu, usou vocês, para cumprir o programa dele, que Jesus ia padecer, Jesus ia morrer, mas aquela história, ai daquele por quem veio isso. Então, eu quero deixar bem, bem frisado aqui. O que é pecado, mesmo que você não saiba, vai ser pecado. Não adianta você chegar e falar assim, mas eu não sabia. Ah, então eu sou café com leite. Lembra quando na escola tinha esse negócio? Quem era café com leite não pagava a prenda, era disfarçado? É a mesma coisa. Não existe café com leite no templo, no templo de Jesus. Não existe café com leite quando o Espírito Santo está sobre nós. Não existe inocência por não conhecimento, por ignorância. Tanto que no nosso Código Penal do Brasil diz o quê? O que é homicídio culposo? É sem a intenção de cometer. Culposo foi um acidente, eu acabei matando fulano, mas matou. É culpado? Sim. Mas sabia? Não. Mas é culpado? Sim. Ok? Então, o que ele está falando? Vocês fizessem isso por ignorância, porque Deus já estava trabalhando, ele já tinha tudo prescrito, tá? E aí vem a principal a chave de ouro que Pedro usa. E vai aqui, ó. Qual é a chave para o perdão de pecados? E aí Pedro fala, no versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ok. Isso eles falaram lá na sinagoga. Eu falo aqui para mim. Aí eu tenho meus pecadinhos de estimação, mas tem umas coisas que eu não sei direito, que eu tenho dúvida. Eu não tenho coragem nem de perguntar, sabe? Será que é ou não é pecado? Então tá tudo bem, sou café com leite, né? Não. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados. Então, se você olhar bem, na Bíblia não tem nenhum lugar dizendo para você pedir perdão. Fala para você se arrepender. Então, é o seguinte, a conta é essa. Não existe perdão se não houver mudança de comportamento. E a mudança de comportamento é que vai dizer que você se arrependeu. Agora, eu quero que você me perdoe, mas eu acho que eu estava certa. É isso? Isso entre a gente já dá uma bagunça. Imagine se falando com Deus. Então, como que você vai ter a palavra é essa, seus pecados cancelados. Arrependei-vos, arrepender, confessa, porque é muito mais fácil você se arrepender aqui, mas falar é a coisa mais difícil. Ir lá e pedir perdão para a pessoa, pedir perdão para Deus, e realmente eu não vou fazer isso de novo, isso é o que vai provar que você merece o perdão. Então, se não tiver mudança de comportamento, não tem jeito de ter perdão. Porque não, para você tá tudo igual. Então, nós não estamos falando aqui de roubar um granulado dentro do supermercado. Nós estamos falando aqui da vida eterna. Ai, mas tem um monte de... Deus sabe que eu faço tudo metade, né? Tudo metade,
Mas chegar lá no fim, né? Deus é amor, é tão bonzinho, então tá tudo, ele zera o karma. Gente, não existe isso. Não existe isso. Cristo veio para padecer tudo aquilo que nós deveríamos. E cada vez que você pisar na bola, é um cravinho a mais que você está botando lá na cruz. Já parou para pensar nisso? Cada vez que você peca de novo pela mesma coisa, é um preguinho a mais que você está colocando lá em Jesus. E pior, porque agora a gente sabe. A gente sabe o que não pode. Ai, mas então como é que eu vou saber? Leia a Bíblia. Ah, então não vou ler porque ela vai me julgar. Então você vai ser condenado sem nada mesmo, porque vai. Não é porque você é ignorante em relação aos seus pecados e às promessas que você vai ser café com leite, tá? Pronto. A chave para o perdão de pecados, de novo, arrepender. Esse negócio, eu me arrependi hoje, mas semana que vem eu faço de novo e peço perdão de novo, isso não é arrepender. Não teve mudança de comportamento. Eu sempre dou um exemplo aqui, que no carnaval, né, o povo vai e faz aquela, né? Já termina a quarta-feira de cinza, já termina já marcando para o ano que vem. Aí vai na igreja e passa uma cruzinha de cinza na testa. Tá arrependido? Não, porque já vai fazer o ano que vem, ainda tira foto. Ainda põe no Facebook, no Instagram, as fotos de tudo que eu fiz, vou fazer o ano que vem de novo. Teve arrependimento? Não teve. Isso é um exemplo bem lúdico, mas a gente faz isso. Só mais essa vez. Parece gordo de dieta, né? Então, só vou comer essa torta mais, aí depois eu só como fruta, né? Bom, vamos lá, conversar com mulher é ótimo, porque você usa as analogias e todas entendem. Isso aqui é 10. Então vamos lá. Pergunta 12. Qual a consequência do arrependimento? Olha isso aqui. Não, então você já descobriu que é o seu pecado, você já se arrependeu. Então vamos lá. A fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Isso quer dizer o quê? Consequência do arrependimento. Você vai ter o refrigério da presença do Senhor. E tudo isso já foi prometido lá com os profetas. Pode olhar, a semana passada nós vimos Davi explicando toda a história. Você vê, os profetas, todos falam de uma maneira ou outra, estão sempre apontando para Jesus, para o que vai acontecer no final dos tempos. Então, você vai ficar carregando aquela mala de pecado, de culpa nas suas costas. Não faça isso não. Arrepende. E se você tiver uma ideia, mais ou menos, de que o tempo está acabando, já pensou se agora alguém pega e fala assim, olha, você tem um mês de vida, você vai continuar se levando sua vida normalmente? Não, você vai correr atrás para garantir o final disso. E eu vou contar uma coisa para vocês. Você pode ter 1 ano, 10 anos, 5 anos ou um dia, porque nós não sabemos a hora. Por isso, nós temos que estar vigilantes, porque a qualquer hora, minha mãe dizia que é número de senha, né? Que não é por ordem de chegada, é número de senha. Qualquer hora, a sua senha é chamada. E como que está? Você tem um monte, que nem igreja de domingo, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Gente, como é que você tem multidão de pecado não confessado, né? A gente peca no varejo e quer pedir perdão no atacado. Não, peca no varejo, pede perdão, se arrepende no varejo. Já pensou chegar, ouvir o tom da trombeta e você não conseguiu escutar porque você está com tanto pecado na sua cabeça? Já pensou? Não, gente, não, né? Como é que é? Me mira e me erra, assim não dá não. E aí, os profetas todos falam disso, de uma forma ou de outra, porque o profeta, ele tem uma visão e às vezes ele não consegue, é coisas que ele ainda não viu. Então, por exemplo, questão de épocas. Uma vez eu vi uma descrição bárbara sobre o profeta. Quem sabe o que é uma cordilheira, né? São várias montanhas. Então, o que acontece? O profeta, ele vê como as montanhas. Aí ele fala, só que ele não sabe a distância que tem nos vales, entre as montanhas. Por isso que muita gente do Velho Testamento, muitos dos profetas lá, eles não tinham noção do tempo que levava, porque seria como ele visse os picos da cordilheira. E ele não sabia exatamente o tempo.
E eu acho muito legal, porque o profeta Isaías, ele fala que os filhos de Israel iam voltar para Jerusalém montados numa águia de aço. Eu acho o máximo, porque o que é que ele estava vendo? Os aviões carregados de judeu voltando para Israel. Olha que legal. Eu acho que é Ezequiel, vou confirmar depois, que ele fala que ele viu carros, não, cavalos, não, era rinocerontes com pratas de roda e com um focinho que lançava bomba. O que é que ele estava vendo, gente? Entendeu? Então, o que que acontece? O profeta, ele vê, só que às vezes ele não sabe, ele nunca viu aquilo, então ele vai descrevendo de uma outra forma. Mas todos os profetas da Bíblia apontam para Jesus, para a salvação vinda por intermédio dele, para o único acesso a Deus por intermédio dele. Então fala, Davi teve uma visão maravilhosa, que ele disse que viu Jesus sentado no trono de Deus. E Davi é aquele que fez bastante porcaria na vida dele. E ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Gente, que legal! Que distância eu tô disso, de ser chamada com o coração de acordo com Deus? Não. O que que é? Davi pecou? Muito. Mais do que eu? Acho que não. Não sei, acho que não. Mas isso não me interessa. Interessa o quê? Quem tem dúvida, leia o Salmo 51 e vê lá o que é um Davi rasgado ao meio, arrependido do seu pecado, se entregando totalmente para que Deus o puna. Você faz isso? Não, eu já vi gente que troca de igreja, tá? Quando alguém descobre um pecado, troca de igreja. É bom que tem bastante hoje em dia, né? Então dá para você trocar bastante, né? E mas hoje tem internet, então uma conta para outra que você fez, então não vai, tá? Bom, voltando. Pergunta 13 diz o seguinte: a quem Moisés se referia nesse texto? Vamos lá, porque para judeu você tem que falar de Moisés, tá? Porque Moisés que tirou o povo do Egito, tá, os 10 mandamentos, tá legal. Então, o judeu ama Moisés. Então, diz o seguinte: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, a um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Quer dizer, Moisés falou que todos os profetas, olha aqui, ó, todos quantos falaram, anunciaram os dias de quê? Os dias de Jesus. Tá? E ele diz que aquele que não ouvir vai ser tirado do meio do povo. Ai, mas eu não sabia. Ai, que pena de você, né? Como é que é? Vai ficar sem saber, ó, amo, mas vai, né? Bom, vamos lá. Pergunta 14, e aí vem a promessa. Todo mundo gosta de promessa, né? Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, de novo, puxando Abraão, porque Pedro sabia que colocando essa turma lá, o povo ia escutar. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. A descendência de quem? De Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Judeusada. E o pessoal, né, nós que somos a igreja. Vocês sabiam que a igreja, a igreja é a menina dos olhos de Deus? A igreja somos nós. Sabe por quê? Aquele povo, aquele judeu daquela época, né, que era o pessoal usava aqueles talit, aqueles negócios tudo, eles viram Jesus e não creram. Tá? Eles não reconheceram. Também não precisa dizer porque que teve holocausto, pula essa parte. Bom, a igreja é a menina dos olhos de Deus, sabe por quê? Nós não vimos e cremos. Então, a igreja é considerada como a noiva. Por quê? Porque ela creu sem ver, unicamente pela presença do Espírito Santo no meio de nós, ok? E agora, a pergunta 15. Qual a chave para a bênção? Vamos lá. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Esse é o último versículo, agora vamos lá.
Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para os abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Isto é o quê? Tem que se apartar das perversidades. O servo, quando fala, eu gosto de ler, porque é o seguinte: cada vez que é D maiúsculo, é Deus. Cada vez que é S maiúsculo, é Deus. Cada vez que é E maiúsculo, é porque ele, Jesus, tá? Então, você distribui isso muito. Hoje em dia, o negócio já está meio bagunçado, mas gramaticamente falando, cada vez que você vai se referir a Deus ou a Jesus, a letra tem que ser maiúscula, tá bom? Então, qual é a chave das bênçãos? Para a bênção da salvação, a bênção da nova vida, é o quê? Se apartar das perversidades. Precisa desenhar, né, gente? Mais do que isso. Então, agora vamos colocar para pensar. Essa é a nossa adição ao estudo. Agora nós vamos ter essas coisinhas para a gente pensar. Vamos lá. Para que você vai à igreja? Você vai para a igreja como um coxo ou como um discípulo? Ou apóstolo, tá? Vamos lá ver. O que causou a intrepidez de Pedro? Foi o quê? Foi a universidade que ele fez? Foi o curso de retórica que ele fez? Não. O que causou a intrepidez de Pedro foi o batismo do Espírito Santo, lá no Pentecostes. Aí vamos lá. O que é que causa a ignorância? E como consertar as coisas? O que você acha que causa a ignorância? Você ter preguiça de aprender da palavra. Ai, mas eu não quero, porque ai, é muito negativo. Pelo menos eu não sei, eu vivo em paz. Ok, vivo em paz aqui, depois, ó, tá? Como consertar as coisas? Buscar, aprender e conhecer. Você não vai ter sua pena amenizada porque é ignorante no assunto, tá? Qual a chave para ter os pecados perdoados? Qual é a chave? O que você tem que fazer? Reconhecer e se arrepender. E o que a ressurreição de Jesus nos proporcionou? Essa é o grande finale. A ressurreição de Jesus nos proporcionou livre acesso para Deus. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta a sua igreja ser legalzinha, a sua líder ser legalzinha. Ai, porque eu vejo um podcast. Gente, na minha época era rádio, agora é podcast. Do pessoal que é muito bom. Ok. O único que nos leva diretamente ao Pai é Jesus. Porque foi só ele que sofreu. Não é nem a mãe dele, não é nem os amigos dele, nem a sua igreja, não é. Se você for para uma igreja que diz que ela vai te salvar, esquece, porque não é ela que salva. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então, não existe pecadão para Jesus. O sangue de Jesus tem poder para purificar até aqueles pecados que nos são ocultos. E eu já compartilhei com vocês uma vez, eu vou falar de novo. Precisa ter muita coragem. Eu fiz isso 2 vezes na minha vida. Chegar e orar para Deus assim: Senhor, me mostra se eu tenho algum pecado oculto. Me mostra se eu estou cometendo alguma coisa que não é da tua vontade. Gente, faça isso. Faça e espera, porque Deus vai mostrar. E você vai ficar triste? Não, porque foi Deus que te mostrou. Quer dizer que ele não se importa comigo. Quer dizer que ele ainda aposta em mim. Isso quer dizer que ele ainda está assim. Vem, neném. Vem, minha filha amada, vem caminhar comigo. E é isso o que eu deixo para vocês essa semana. No mundo tereis aflições. Quem não tem aflições? Mas a Bíblia diz que Jesus vai enxugar toda a lágrima. Tá? Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Tipo assim, quem está comigo está com Deus, literalmente. Literalmente. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E tudo mais ele fará. Então, nós vamos ver agora a Pedro, até mais uns versículos, até uns capítulos, depois nós vamos entrar com Paulo, e você vai ver o que o Espírito Santo fez na vida desses homens, tanto que deixaram legado até hoje. Então, eu pergunto,
Qual é a parte da Bíblia que está sendo escrita por você hoje? Porque nós estamos escrevendo o último capítulo da Bíblia. Você é uma Bíblia que as pessoas podem olhar para você e entender? Né? Ou você é apenas um simpatizante ou um amiguinho dos crentes? Tem gente que é amigo de crente, vai na igreja até, nossa, até dá oferta, tá? Mas não é lavado pelo sangue. Você não pode se contentar com seus pecadinhos. E tenha em consciência que a responsabilidade é sua, somente sua. E é com isso, do jeito que vocês estão me ouvindo falar, dá a impressão que eu estou falando para um monte de pecador, é para mim. É para mim, porque sempre vai ter alguma coisa. A vida do cristão é um degrauzinho. Sempre vai ter um degrau a mais para você se aproximar mais do modelo que Jesus criou para você. Amém? Beijo grande para vocês. Até o capítulo 4 de Atos, ok?